Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, que a paz de Jesus esteja aí no coração de todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um capítulo do livro Mediunidade e Sintonia. E demos uma paradinha para estudar o prefácio, do livro Nos Domínios da Mediunidade, mas já estamos de volta aqui com mais um capítulo, é o capítulo de número 13. Lembrando que temos esse canal aqui, Reflexões Espiritualistas, dedicado a estudo dos temas da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, dos temas espiritualistas, e que estamos dedicando um tempo aqui para estudar o tema da mediunidade de maneira geral. Encontramos então essa obra, que é aqui Mediunidade e Sintonia, que traz conselhos muito úteis e muito importantes para todos nós. Tá certo? Vamos lá então? Direto aos trabalhos aqui. Lembrando a todos que, se gostarem do vídeo, do conteúdo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, e para que o canal e o conteúdo possa ser visto e divulgado pelo YouTube para mais e mais pessoas que se interessam por esses temas que são tratados aqui, tá certo? Hoje nós vamos estudar, como eu disse, o capítulo 13º, que chama-se Trabalho Além da Terra. Vamos ver o que o nosso querido Emmanuel nos tem a divulgar. Ele diz assim: além da morte, a alma continua naquilo que começou a fazer na existência física. Isso parece óbvio para alguns, mas para outros é um pouco difícil de entender. Muitos pensam que depois da morte acontecem coisas miraculosas, fantasiosas com a gente, e não, a gente na verdade continua sendo o que somos, com os nossos defeitos e as nossas qualidades. E os nossos gostos também, as nossas tendências e pendências e atributos, todos eles continuamos sendo, nós só perderemos o corpo, mas continuaremos com a nossa individualidade a mesma, né? Então, se temos um gosto por essa ou aquela atividade, esse gosto continuará sendo o mesmo depois da morte, tá? Então, dito isso, ele fala: e em razão de que cada criatura transporta consigo a experiência a que se afeiçoa, acabamos de falar, a sabedoria divina concede a cada espírito encarnado determinada tarefa, que na essência vale por ensaio precioso à frente do serviço que lhe competirá no amanhã eterno. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, no nosso corpo encarnado, é um ensaio, como ele está dizendo, para tarefas mais importantes, talvez, e mais relevantes, se nós não sairmos bem dessas tarefas que aqui estamos sendo imbuídos, porque terá uma continuidade desse trabalho. Nós vamos ver exemplos aí mais para frente, Porque cada um se afeiçoa, como eu disse anteriormente, a um tipo de tarefa. E essa tarefa bem feita aqui na Terra, do material, terá continuidade, certamente lá no mundo espiritual. Então, pega um exemplo bem simples assim, um médico está acostumado a curar, a fazer tratamento, a curar doenças das pessoas. Ele certamente, desencarnado, não vai ser interesse momentâneo por engenharia, ele vai continuar tendo interesse pela medicina. Então, se ele fizer bem o trabalho de um médico aqui na Terra encarnado, ele certamente continuará com alguma atividade de cura lá no mundo espiritual. Apenas para dar um exemplo assim bem singelo, que ele dará a outros aqui na frente. Então ele diz assim: vemos na Terra diversificar-se o trabalho ao esse ensina, aquele dirige, aquele outro obedece, aqui possuímos quem edifique, além há quem cure, adiante há quem esclareça. Então são todas essas atividades e muito mais outras, obviamente, aquelas que nós estamos encarregados aqui na Terra, Que somos professores, engenheiros, médicos, advogados, trabalhadores normais, trabalhadores comuns, que obedecemos a realização de uma tarefa.
Eu lembro a todos que o Chico Xavier, no início da sua carreira profissional, trabalhou desde balconista, trabalhou numa tecelagem, onde ele não podia ficar porque tinha um problema pulmonar. Depois trabalhou numa venda com o pai de vendedor, de comerciante, e depois foi escriturário no Ministério da Agricultura, lá em Pedro Leopoldo e depois em Uberaba, né? Então, são atividades simples, mas aqui há quem obedeça e há quem ordene. Faz parte da nossa organização social, né? Administrativa social. Ele diz assim: entretanto, se o professor, agora olha os exemplos que ele vai dar. Se o professor apenas faz jus à remuneração financeira, não terá conquistado o santuário da educação. Se o dirigente foge à exemplificação e à nobreza íntima, não terá conhecido a verdadeira autoridade. A verdadeira autoridade é daquele que, além de ordenar, também exemplifica, também sabe fazer aquilo que está ordenando, certo? Como também o professor só pensa na remuneração financeira, não está exercendo todo o seu potencial humano frente à tarefa, digamos, grandiosa de ensinar, né? Eu lembro que uma vez fiz uma viagem no Japão e me impressionei quando me disseram lá que uma das profissões mais valorizadas no Japão são os professores, porque eles têm a incumbência de ensinar as crianças pequenas. Os japoneses fazem uma reverência assim, né? E essa reverência, quanto mais baixa a pessoa se curva, maior é a autoridade de quem ela está adiante. A reverência a um professor é a mesma de um dirigente ou um presidente de uma empresa no Japão, né? Um bom exemplo para a gente aprender aqui em seguida, certo? Se o cooperador subalterno menoscaba a atenção para com o bem comum, viverá muito longe do prazer de servir. Se quem levanta paredes e monumentos cinge-se apenas ao interesse particular, não terá percebido a beleza da construção. Olha que coisa maravilhosa que ele nos fala aqui. Então, quando ele fala do cooperador subalterno, se ele não tem a atenção para com o bem comum, o que ele quer dizer? Se não é prestativo, se não é laborioso, se não tem boa vontade, né, se não faz as coisas com amor, ele não aprendeu ainda a beleza do prazer de servir. É isso que ele está nos dizendo. Se quem alivia as dores humanas procura simplesmente o lucro fácil, de certo desconhecerá o divino templo da cura. Está falando dos médicos, dos enfermeiros, dos terapeutas e todos eles aí. Então, ele não pode procurar simplesmente o resultado financeiro do seu trabalho. Tem que ter amor por aquela criatura que está diante dele. E se quem esclarece foge ao devotamento e à serenidade, preferindo localizar-se entre a exigência e a aspereza, não acenderá no caminho a luz do amor. Então, se aquele professor, que nós demos o exemplo agora, se ele simplesmente se restringe à disciplina, à rigidez e à aspereza, ele não encontrará caminhos, né, para chegar no coração dos seus alunos e poder encontrar a empatia suficiente para ensinar. Então é isso que ele está tentando nos mostrar aqui. Não ouvides, e aqui é uma mensagem capital, não ouvides que as tuas atividades fora do corpo denso serão sempre a continuação daquilo que fazes por dentro de ti, obedecendo ao próprio coração. Dispensa comentários, né, gente? Olha aí. Então, quando nós estivermos do outro lado da vida, nós vamos ter dentro do nosso coração construído certas simpatias, certas destrezas, certas habilidades. E se nós fizermos bem essas coisas, nós continuaremos a fazê-lo do outro lado da vida, no templo do nosso coração, certo? Não basta erguer braços ágeis
deitar fraseologia preciosa, como eu estou fazendo aqui agora, tá certo? Ou provocar excessivo movimento em torno dos teus dias, porque há muitas mãos operosas na extensão da sombra, muito verbo faustuoso na exploração menos digna e muito ruído vão, provocando onde existe tão somente amargura e cansaço. Certo? Também dispensa comentários, né, gente? Quer dizer, se a gente não faz, não pratica aquilo que fala, nós estaremos caindo na vala comum do erro daquele que não sabe exemplificar aquilo que pensa estar ensinando. Como já disse o sábio, né? O melhor ensinamento é o exemplo. Isso as crianças, adultos são hábeis em perceber a diferença entre o nosso discurso e o nosso exemplo. É só conviver com a gente. É muito simples. Vocês vão falar, mas o que isso tem a ver com a mediunidade? Tudo tem a ver com a mediunidade. Porque a mediunidade é intercâmbio. Aqui nós estamos falando dos espíritos que se comunicam conosco e nada mais são do que nós desencarnados, tá certo? Ama o serviço que o Senhor te confiou. É bem, o serviço que o Senhor te confiou, por mais humilde que seja, e oferece-lhe as tuas melhores forças, porque do que hoje fazes bem, do proveito de todos, retirarás amanhã o justo alimento para a obra que te erguerá do insignificante esforço terrestre para o trabalho espiritual. Então, ama o serviço que Deus te confiou, por mais humilde e simples que seja. Faze-o da melhor maneira possível, dando o melhor do seu coração, se possível fazendo um pouco mais, certo? Porque amanhã isso será para você o seu advogado no futuro, para te qualificar ou não para atividades maiores e mais nobres no mundo espiritual, certo? E é isso, minha gente. Terminamos aqui esse capítulo, Mediunidade e Sintonia, com o tema de hoje, Trabalho Além da Terra. Deixo aí para vocês refletirem. Não esqueçam de deixar o seu like aí, se inscreverem no canal, para que o canal Reflexões Espiritualistas ganhe mais relevância e possa ser exibido para mais e mais pessoas. Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus.